Nunca deixe nas mãos de outros uma responsabilidade tão grande quanto a de assumir e promover a sua própria felicidade. Seja feliz, mesmo que faça calor, mesmo que esteja doente, mesmo que não tenha dinheiro, mesmo que alguém tenha lhe machucado, mesmo que alguém não lhe ame ou não lhe dê o valor que você merece. Peça a Deus que lhe dê serenidade para aceitar as coisas que você pode mudar, coragem para modificar aquelas que podem ser mudadas e sabedoria para conseguir reconhecer a diferença que existe entre uma e outra. Como é que eu vou ser feliz sozinho, não fazendo depender dos outros? Não, a gente sabe que a nossa felicidade passa pelos outros. É claro que quando eu vejo um irmão que não está bem, é natural que eu fique mais triste, mais desanimado. É natural que os fatos me atinjam, é natural que um acontecimento trágico que ocorre perto de mim tenha repercussões dentro do meu coração, que modifique o meu jeito de ser, né? Não tem como. Eu sou o tempo todo um território que é visitado por situações que não são minhas. Aliás, às vezes eu fico pensando que boa parte das situações que nos infelicitam não são nossas, não são problemas nossos, mas são problemas de pessoas diretamente ligadas a nós. Mas aí existe uma pequena diferença que a gente precisa salientar. Nesse caso, essa mulher descobriu que ela não deveria julgar o peso dessa responsabilidade de ser feliz em cima dos outros. E essa é uma atitude muito sábia, muito madura, não é? Quando a gente decide que nós administraremos este processo de felicidade a que todos nós somos chamados. É preciso a gente fazer uma distinção. O conceito de felicidade é muito mais amplo do que este conceito vazio que muitas vezes nós escutamos por aí. Às vezes, quando a gente escuta a palavra felicidade, a gente corre o risco de pensar que ela nasce facilmente, que a felicidade é uma ausência de problemas, né? Que ser feliz é você estar conformizado, né? Ou de acordo com a realização dos sonhos, que ser feliz é você ter um ambiente harmonioso ao seu redor. Não. A gente sabe que a felicidade, ela é possível, mesmo quando as coisas não estão de acordo com a nossa vontade. Mas para isso a gente precisa desenvolver, dentro do nosso coração, uma imunidade, né? Uma proteção, um sistema de proteção que impeça os ataques a este processo de felicidade, que eu prefiro chamar de realização humana. O ser humano feliz é aquele ser humano realizado, isto é, pegou tudo aquilo que ele tinha como possibilidades, também defeitos, ninguém tem só possibilidades, e conseguiu trabalhar bem a partir da matéria-prima que tem, que recebeu. Então tem lá alguns talentos, fez de tudo para desenvolvê-los, para crescer nesses talentos, fez de tudo para administrar bem os seus defeitos, os seus limites, e conseguiu harmonizar-se de um jeito que ele possa conviver bem com as pessoas. A realização humana passa pela satisfação profissional, passa pela satisfação pessoal de ser quem é, e passa também pela harmonia afetiva que nós podemos criar, que é justamente você amar, ser amado, ser tolerante, ser capaz de estar com o outro de maneira equilibrada, sem querer dominar a vida dele, estar de uma maneira leve, conviver, ter amigos, ter uma vida social, ter lá o seu tempo de trabalho, mas ter também o seu tempo de descanso. A realização humana, ela passa por todas essas dimensões da vida que vão dando a gente, mesmo que a gente vá envelhecendo, que a gente vá tendo dificuldades, a gente ter essa satisfação de ser quem a gente é. Porque a primeira coisa que nós precisamos quebrar dentro de nós é essa ilusão de que felicidade é não ter problemas. Aquele que espera ser feliz no dia em que não vai ter problema algum, ele pode morrer sem esperar pela felicidade. Essa felicidade não acontece assim.
a gente é feliz mesmo tendo problemas. Isso é, a gente pode se realizar como pessoa mesmo tendo dificuldades. E eu ousaria dizer que a dificuldade é um instrumental muito interessante para nos ajudar a ser feliz. Quando você descobre naquela dificuldade um elemento facilitador para você conviver com você mesmo. Que às vezes a gente acha que a nossa maior dificuldade é conviver com o outro. Mas não. Pode observar, a dificuldade que a gente tem com o outro é, antes de qualquer coisa, uma dificuldade que a gente tem com a gente mesmo. Então, eu tenho dificuldade de tolerar aquela fragilidade no outro. Vai sondando com sinceridade e você vai descobrir que você tem aquela fragilidade em você. E que quando o outro manifesta, o que na verdade o outro está fazendo é servir de espelho para você. Você se vê no outro. Então eu não tolero isso naquela pessoa. É porque na verdade eu não tolero em mim mesmo. E ver isso no outro é de alguma maneira me ver retratado. O grande problema é que às vezes a gente não tem a honestidade para reconhecer isso, né? E tantos problemas de relacionamento, de convivência, seriam melhor resolvidos se a gente tivesse essa honestidade. Se a gente soubesse reconhecer por que eu tenho tanta dificuldade de tolerar esse defeito do meu irmão. Porque na verdade, aquele defeito, antes de estar no meu irmão, antes de ser visível aos meus olhos, ele é sentido na própria carne. Então como é que nasce a tolerância? Quando nós entramos nesse território da humildade, que nos faz ver que todos nós somos frágeis. E que quando eu administro melhor a minha fragilidade, eu tenho mais facilidade de lidar com a fragilidade do outro. Sabe, minha gente, eu não tenho dúvida disso. Para mim é uma realidade muito presente. Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu descubro essa verdade. Grande problema é que nós não sabemos conviver com a gente mesmo. Nós não temos facilidade de conviver com as nossas mazelas. Falta amor próprio. Quando falta o amor próprio, a gente se despreza, ainda que inconscientemente. Quando a gente se despreza, a gente não sabe integrar a fragilidade no nosso contexto de vida. E aí a psicologia nos ensina que quanto mais a gente nega uma situação, mais ela toma conta da gente. Interessante isso, né? É por isso que Jesus dizia que a verdade, ela nos liberta. É muito salutar, é muito saudável na vida a gente assumir a nossa verdade. Porque quando a gente assume essa verdade, ela começa a provocar em nós uma libertação. É igual ao alcoólatra. Já observou? Já falamos disso aqui muitas vezes. Qual é a primeira grande dificuldade que o alcoólatra tem? Reconhecer que é dependente do álcool. A maioria nega. Ao negar a verdade, fica impossibilitado de viver a libertação que a verdade proporciona. Ao negar para si mesmo e ao negar para os outros, apenas com o medo de não ter que se responsabilizar com a mudança, ele vai fazer o quê? Ele vai se tornar ainda mais escravo do vício. É por isso que é muito honesto você olhar nos olhos das pessoas que você ama e você assumir as suas verdades, por mais vergonhosas que elas sejam. E é por isso que a gente precisa ter pessoas que nos amem, porque só quem nos ama de verdade é capaz de escutar as nossas verdades mais cruas e vergonhosas. É por isso que o primeiro passo que a religião propõe a todo ser humano é: mergulhe no amor de Deus. Porque só é possível olhar para os defeitos quando nós estamos certos de que o outro nos ama. É por isso que a palavra querigmática da igreja é: Deus ama você. Esse é o primeiro anúncio. Deus não lhe rejeita. Deus lhe quer muito bem. Não há absolutamente nada que você tenha feito na sua vida que seja capaz de apagar essa verdade. Deus ama o miserável, Deus ama o pecador. Pode rejeitar o pecado, a atitude, mas não rejeita o pecador.
Quando eu fico sabendo dessa verdade, que Deus me ama, eu tenho mais condições de olhar para minhas misérias e viver uma religião positiva. Isto é, que vai favorecer o meu processo de mudança, que vai ser favorável a mim. Eu não posso viver uma religião que seja desfavorável a mim. Eu preciso viver uma religião que saiba me exigir, mas que ao mesmo tempo me ensine a misericórdia.